Eles tinham certeza de uma coisa: ele nunca entenderia. Nunca. Era essa a base de tudo. A segurança. O erro. Porque quando você subestima alguém por tempo demais, você não percebe quando essa pessoa começa a mudar. E quando percebe, já é tarde. Lucas sempre foi o mais quieto, o mais observador. O tipo de pessoa que escuta mais do que fala, que presta atenção nos detalhes que ninguém nota, mas que por fora parece distante, quase alheio. E foi exatamente por isso que eles relaxaram. Porque para eles, Lucas era previsível, controlável, inofensivo. O tipo de pessoa que aceita o que recebe, que não questiona, que não confronta, que não investiga. Eles estavam errados, mas levaram tempo demais para perceber. E esse tempo custou caro. Tudo começou de forma simples, sutil, quase imperceptível. Mudanças pequenas, pequenas demais para levantar suspeitas imediatas, mas grandes o suficiente para incomodar. Conversas que mudavam de tom quando ele se aproximava. Portas que eram fechadas com mais frequência. Reuniões que ele não era mais convidado. Silêncios. Olhares. Ausências. Lucas percebeu, mas não reagiu. Não de imediato. Porque entender algo leva tempo. Principalmente quando você não quer aceitar. E no fundo, ele não queria. Porque aceitar significava admitir que algo estava errado. E admitir isso mudaria tudo. Então ele fez o que sempre fez. Observou. Guardou. Esperou. Sem confrontar. Sem expor. Sem demonstrar. Mas por dentro, algo já estava diferente. Algo já estava se reorganizando. Eles não perceberam. E isso foi o segundo erro. O primeiro foi subestimá-lo. O segundo foi ignorar os sinais. E Lucas começou a conectar os pontos. Pequenos detalhes que isolados não significavam nada, mas juntos contavam uma história. Uma história que ninguém queria que fosse descoberta. Documentos alterados. Assinaturas repetidas. Movimentações estranhas. E, principalmente, contradições. Muitas contradições. Lucas começou a testar. Fazer perguntas simples, inocentes. Como quem não entende. Como quem só quer aprender. E eles respondiam. Sempre. Sem suspeitar. Sem imaginar. Porque para eles, Lucas continuava sendo o mesmo. O que não entende, o que não percebe, o que não vê. Mas ele via tudo. E quanto mais ele via, mais perigoso se tornava. Só que ninguém percebe um perigo que não se manifesta. E Lucas não se manifestava. Ele esperava. Porque no fundo, ele sabia que a verdade não aparece inteira de uma vez. Ela se revela em pedaços. E cada pedaço é uma escolha. Ignorar ou aprofundar. E Lucas escolheu aprofundar. Mesmo sem saber até onde isso o levaria. Mesmo sem saber o que encontraria. Ele continuou. E foi então que ele encontrou. Não por acaso, mas por insistência. Uma pasta. Escondida. Mal posicionada. Como se alguém tivesse tido pressa. Ou descuido. Ou confiança demais. Lucas abriu.
E naquele instante, tudo mudou, porque ali estava a prova, não de um erro, mas de algo muito maior, muito mais grave, muito mais perigoso, algo que explicava tudo. As mudanças, os silêncios, as ausências. Eles estavam envolvidos em algo. Algo que nunca deveria ter chegado até ele. E mesmo assim, chegou. Porque eles acreditaram que ele nunca entenderia. Lucas fechou a pasta. Devagar. Com cuidado. Como se aquilo pudesse explodir a qualquer momento. E talvez pudesse. Mas não ali. Não ainda. Ele precisava pensar. Precisava agir com precisão. Porque agora não era mais sobre dúvida. Era sobre risco. E o risco era real. Lucas voltou ao normal. Ou pelo menos, pareceu voltar. Conversava, sorria, participava. Mas tudo era calculado. Tudo era medido. Cada palavra, cada reação, cada silêncio. Ele sabia que qualquer movimento errado poderia denunciá-lo. E eles não perdoariam. Porque quem esconde algo daquele tamanho não deixa pontas soltas. E Lucas agora era uma ponta solta, mas uma ponta invisível. E isso era sua única vantagem. Dias se passaram e nada mudou. Ou melhor, tudo mudou, mas apenas para ele. Porque agora ele via além. Via o que estava por trás. E isso não tinha como desfazer. Até que aconteceu. O momento que ele sabia que viria, mas não sabia quando, nem como. Foi numa noite comum, silenciosa, calma demais. Lucas estava no lugar errado, na hora certa. Ou talvez no lugar certo, na hora errada. Ele ouviu, sem querer, ou talvez querendo, uma conversa baixa, tensa, perigosa. Ele sabe. A frase foi clara, direta, sem espaço para dúvida. Lucas congelou. Tem certeza? Não completamente. Então, mas está perto. Silêncio. Pesado. Não podemos correr o risco. O coração de Lucas disparou. Agora não havia mais tempo. Precisamos agir. Antes que seja tarde. Tarde. A palavra ecoou. Como um aviso. Como uma sentença. Lucas recuou. Devagar. Sem fazer barulho. Sem respirar. Porque agora não era mais sobre entender. Era sobre sobreviver. Eles já desconfiavam. E quando a desconfiança vira certeza, tudo acaba. Lucas precisava agir. E rápido. Mas agir como? Fugir? Confrontar? Expor? Cada escolha tinha um preço. E o preço era alto. Mas havia uma coisa que ele tinha. Algo que eles não sabiam. Ainda. Ele tinha provas. E provas mudam tudo. Lucas voltou para o quarto. Trancou a porta. E pela primeira vez, deixou o medo aparecer. Mas não o suficiente para paralisá-lo.
Apenas o suficiente para mantê-lo alerta. Ele pegou tudo: documentos, registros, cópias. Organizou, preparou, porque se fosse agir, precisava ser definitivo, sem espaço para erro, sem volta, sem arrependimento. Horas se passaram, e então ele decidiu. Mas antes que pudesse agir, uma batida na porta. Forte, direta. Lucas. A voz. Calma. Controlada. Mas carregada. Precisamos conversar. O momento havia chegado.